Pessoal, sou o professor Alexandre Melito. Estamos aqui para ver a questão de ginecologia que caiu na parte dissertativa dessa prova do Revalida. Então vamos lá? Vamos juntos ver esse enunciado. Uma mulher com 32 anos e histórico de múltiplos parceiros sexuais comparece à unidade básica de saúde com queixa de corrimento amarelado e fétido. Afirma que a última menstruação ocorreu há 10 dias, nega o uso de irritantes locais, sabonete de higiene íntima e de medicamentos. Ao exame físico apresenta parede vaginal íntegra, secreção de aspecto branco acinzentado, de aparência bolhosa e com odor forte. Colo íntegro e sem colpite ou aspecto de flogose. Com base nos dados desse caso, faço o que se pede nos itens a seguir. Então, a primeira pergunta é: qual é o principal diagnóstico para esse caso? A gente tem aqui, então, uma paciente com um corrimento branco acinzentado, bolhoso, com odor forte e sem colpite. A gente tem um quadro aqui bem típico de vaginose bacteriana. Vamos falar um pouquinho dela, então. Então, a nossa hipótese para esse caso é de vaginose bacteriana, que nada mais é do que o corrimento, a vulvovaginite mais frequente, e que é causada por um desequilíbrio da flora vaginal. Ou seja, a gente tem uma queda dos lactobacilos e, com isso, as bactérias da vagina, da flora vaginal, acabam se proliferando exacerbadamente, acabam fazendo a festa. Então, aumenta os anaeróbios. O principal agente etiológico aqui da vaginose bacteriana é a Gardnerella vaginalis. Com isso, a gente já responde também uma das perguntas. Mas a gente tem também aumento de mobiluncos, de atopóbio e assim por diante. Então, a fisiopatologia da vaginose bacteriana começa com a redução dos lactobacilos. Com a redução desses lactobacilos, diminui a secreção, a produção de ácido lático, e com isso aumenta o pH vaginal. Aumentando o pH vaginal, as bactérias acabam proliferando muito. Então, a gente tem aumento dos anaeróbios, aumento de Gardnerella vaginalis, liberação das enzimas proptiolíticas e aparecimento do corrimento branco acinzentado com odor fétido. Aquele odor bem característico de peixe podre. A gente sabe que a maioria das mulheres com vaginose bacteriana são assintomáticas, mas quando ela tem sintoma, o sintoma clássico é esse corrimento branco acinzentado descrito na questão, com um odor bem desagradável, aquele odor de peixe podre, bem característico que a mulher costuma referir aí na anamnese, e que também está referido no enunciado dessa questão. Quais são os critérios diagnósticos para a vaginose bacteriana? A gente costuma usar os critérios de Ansel. Quais são eles? Presença de corrimento vaginal branco acinzentado, pH maior do que 4,5, teste das aminas positivo, o IF teste positivo, que é quando a gente joga KOH sobre aquela secreção vaginal e tem desprendimento daquelas aminas voláteis, a cadaverina e a putrescina, desprendimento daquele odor fétido de peixe podre, bem característico da vaginose. E também um outro critério diagnóstico é a presença das clucells, das células guia, essas células aqui, bem características da vaginose bacteriana. Então, presença de clucells é um dos critérios diagnósticos, um dos critérios de Ansel para a vaginose bacteriana. Só para a gente completar aqui essa questão, como a gente trata a vaginose bacteriana? A gente vai tratar as mulheres sintomáticas e as assintomáticas que estão grávidas, porque tem aumento do risco de trabalho de parto prematuro, ou que irão realizar algum procedimento, como, por exemplo, inserção de DIU. A gente pode fazer a terapia oral ou tópica. E eu não preciso tratar parceiros sexuais porque não é uma doença sexualmente transmissível. É um desequilíbrio da flora vaginal.
Então não preciso tratar, não tem indicação de tratar a parceria sexual. De acordo com o Ministério da Saúde, o protocolo de tratamento para vaginose bacteriana é o uso do metronidazol, que pode ser pela via oral ou pode ser pela via vaginal. Esse tratamento inclui as gestantes e as lactantes. Com isso, a gente consegue responder aí a nossa questão dissertativa. Vamos lá. Principal diagnóstico para o caso, vaginose bacteriana. Enumere 3 critérios diagnósticos para essa doença, então corrimento branco acinzentado, fétido, bolhoso, teste das aminas positivo, IF teste positivo e presença de Klebsiella. Aponte o agente mais comum dessa enfermidade que a gente viu, a Gardnerella vaginalis, também tem os mobiluncos geralmente associados. Cite 2 fatores de risco para a recidiva da doença e, de acordo com o manual do Ministério da Saúde, são fatores de risco para a recidiva: uso de duchas vaginais, atividade sexual frequente sem uso de preservativos e também utilização de DIU, seria aí um terceiro fator de risco para a recidiva da doença. Com isso, a gente responde aí essa questão dissertativa da prova do Revalida. Muito obrigado, desejo uma boa